Bom, boa noite a todos. Gostaria inicialmente de agradecer o convite. É uma honra estar aqui. Difícil falar depois das palavras do professor Taborda, mas vamos lá, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre mulheres encarceradas. Inicialmente, uma breve revisão da literatura sobre o tema. Após, eu vou trazer um pouco dos dados da minha dissertação de mestrado, né, que foi um projeto orientado pelo Dr. Taborda, e considerações finais. Bom, então, o perfil de mulheres presas ele é um perfil de mulheres com alta vulnerabilidade social. Elas têm, geralmente, baixa renda, altos índices de desemprego e falta de definição vocacional, pobres habilidades sociais, conflitos nos relacionamentos sociais, familiares e conjugais, e envolvem-se mais em tratamentos de saúde do que a média populacional. Elas têm 5 vezes mais chance de apresentar doenças mentais quando comparadas a mulheres da comunidade. E o índice de comorbidades também é muito alto. Os transtornos que mais se salientam são transtornos por uso de substâncias, drogas ilícitas, álcool, em níveis alarmantes, TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos de humor e transtorno de personalidade antissocial. Algumas pesquisas revelam dados tão altos quanto uma porcentagem de mais de 80% das mulheres presas terem pelo menos um diagnóstico psiquiátrico e mais de 70% ter mais de um, segundo os critérios do DSM, ainda do DSM-4, agora temos o DSM-5. Né? E mulheres prisioneiras elas têm mais prevalência, então, também quando comparadas à população carcerária masculina. A população forense feminina é mais doente, segundo dados de revisão da literatura internacional, quando comparada com a população masculina. Claro que existem especificidades em termos de doença, mas, como regra geral, né, esses dados são trazidos. E também existem altas taxas de trauma na infância dessas mulheres. O abuso na infância, então, é mais frequente em mulheres encarceradas do que em não encarceradas, e as suas 5 dimensões são avaliadas, né? O abuso físico, abuso sexual, negligência física, negligência emocional. O trauma infantil, então... bom, e os estudos eles têm afirmado que a negligência, né, ela é talvez mais danosa até mesmo que o abuso físico, né, e que os maus tratos sexuais. E o que está associado na população carcerária feminina, né, em mulheres que tiveram trauma na infância, o que elas têm sido relatado desenvolver na vida adulta? Então, delitos em geral, mas crimes mais violentos, como homicídios, tornar-se abusadora no futuro, após ter sido abusada, psicopatia, transtorno de personalidade antissocial, transtornos de conduta, transtornos de humor, sintomas dissociativos, psicóticos, automutilação, tentativas de suicídio, prostituição, revitimização, violência doméstica, TEPT, dependência de substâncias, e também essa população feminina carcerária que teve trauma na infância tem números de transtornos, né, psiquiátricos de eixo 1 e 2 maiores do que a população carcerária que não foi exposta aos diversos tipos de trauma na infância. Os 5 tipos de trauma, né, que nós estamos estudando, enfim, abuso emocional, são agressões verbais ao senso de dignidade e valor da criança e ao seu bem-estar. Abuso físico, agressões corporais advindas de um indivíduo mais velho. Abuso sexual, contato ou conduta sexual entre uma criança e uma pessoa mais velha. Negligência emocional, falha dos cuidadores em proporcionar as necessidades emocionais e psicológicas básicas. E negligência física, a falha em proporcionar os cuidados físicos básicos que uma criança necessita. Bom, se estuda muito, mas até hoje em dia ainda não se sabe exatamente, né, como os fatores interagem para o desenvolvimento de uma psicopatologia. Se sabe que tem influência genética, bioquímica, psicodinâmica, socioambiental, mas ainda tem-se muito a percorrer para se chegar numa conclusão mais definida da etiologia. Então, por que a gente
decidiu estudar as populações forenses femininas, enfim, com base nesses dados revisados, né, porque o trauma tem sido associado com o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos na vida adulta, porque é importante entender a passagem transgeracional da violência, né, e a tendência dessas crianças que foram abusadas das mais diversas formas a tornar-se abusadoras, porque existe um interesse internacional na pesquisa associando trauma, população carcerária feminina, transtornos de humor, conduta antissocial, porque no nosso meio tem pouquíssimos estudos com população forense feminina, especialmente em mulheres, né? E os transtornos psiquiátricos, eles predispõem a uma pior adaptabilidade na prisão, por isso é importante compreendê-los, enfim, mapeá-los. E como o número de mulheres presas continua a crescer, né, até mais proporcionalmente do que a população carcerária masculina, poder descrever as características específicas dessa população pode ajudar a contribuir na sensibilização da gestão pública no investimento, né, de tratamento e de prevenção, enfim, das mais diversas situações com essas mulheres. Bom, então agora eu vou falar um pouco do meu projeto de mestrado, que foi orientado pelo Dr. Taborda e a co-orientadora a doutora Juliana Tramontina. Então, transtorno de humor e conduta antissocial em mulheres. Avaliação de trauma na infância. Os objetivos do trabalho foram, essencialmente, avaliar a associação de trauma na infância com psicopatologia e com conduta antissocial, lê-se delitos, nas mulheres. E avaliar o perfil psicopatológico e criminal de amostras forenses femininas. Então, foi um estudo de caso-controle com 147 mulheres, onde foram estudados 4 grupos de mulheres. O grupo do Hospital Forense, do Instituto Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso, onde as mulheres têm 2 dos desfechos estudados, o crime e a doença mental. Então, são doentes mentais que cometeram crimes. O grupo 2 é o grupo da Penitenciária Feminina Madre Pelletier, mulheres com delitos, né? O grupo do Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, uma internação psiquiátrica. E o grupo controle, que foi tirado através de acompanhantes de pessoas do ambulatório de ginecologia do HPV. E o grupo 1, do IPF, foi o grupo base para o pareamento, porque tinham os 2 fatores em estudo. Nós estudamos utilizamos alguns questionários, enfim, para diagnóstico de eixo 1 e de transtorno de personalidade antissocial foi o Mini-Plus. O QI foi estimado clinicamente, havia um questionário de dados sociodemográficos e um questionário específico de trauma na infância, que é uma escala que avalia traumas ocorridos, então, naquelas 5 dimensões que a gente falou antes. E ele já foi traduzido e validado para o português e uso no Brasil. O que se encontrou, assim, bem resumidamente? Então, de dados sociodemográficos, as nossas amostras foram parecidas com as do resto, enfim, do país. São poucos estudos, mas com o que nós pudemos encontrar, mas com os estudos internacionais. É uma amostra com grande prejuízo escolar, baixa renda e desemprego, diferença estatística significativa. Então, as mulheres do presídio, elas têm o maior número de companheiros prévios, né? Elas têm mais dificuldade, enfim, de manter um relacionamento a longo prazo. As mulheres do sistema forense, ou seja, as do presídio e do hospital forense, elas têm uma renda própria bem menor e renda familiar bem menor do que as mulheres do grupo controle e do grupo somente com doença psiquiátrica. As doentes mentais, elas se aposentam mais e mais cedo, né? Tanto as doentes mentais do hospital forense quanto as da internação. E, no grupo controle, predominam mulheres casadas. Se sabe, né, em diversos estudos, enfim, que o fato de ter um cônjuge é um fator protetor, né, para a saúde mental. Dados criminológicos principais, então, bom, tempo de reclusão muito maior nas amostras forenses, mostrando que é uma população muito mais comprometida, que precisa ficar muito mais tempo, enfim, institucionalizada. A história pessoal e familiar de delito, né, significativamente maior, como era esperado no IPF e no presídio, mas também no HPV, na internação psiquiátrica, se encontrou algumas com delitos. E os crimes mais frequentes do hospital forense, do IPF, foi homicídio, em 34,2% da amostra. No Madre Pelletier,
foi tráfico, 73%. E no HPV, roubo e tráfico, mas vocês vejam que a porcentagem, né, muito menor. Os delitos mais frequentes foram responsáveis somente apareceram somente em 5,9% da população, cada um, o roubo e o tráfico. Bom, de dados clínicos, o uso de medicações ele é menor no presídio, exceto benzodiazepínicos, que tem uso disseminado em todos os grupos, menos no controle. Teve mais tentativas de suicídio e maior risco atual de suicídio nas doentes mentais. Não houve diferença nos 3 grupos em relação ao uso de drogas ilícitas, ou o uso, abuso e dependência de drogas ilícitas ou de álcool. Mas importante salientar que nos 3 grupos, né, os níveis foram muito altos, mas entre eles 3 não houve diferença, e eles foram muito maiores comparado com os controles. E a droga mais frequente foi o crack. As comorbidades elas foram comuns em todos os grupos. 73,7% das mulheres do hospital forense tinham mais de uma doença mental. 67,6% do presídio tinham comorbidades e 85,3% da internação psiquiátrica. Os diagnósticos mais comuns, então, no hospital forense, especialmente esquizofrenia. Quase metade da amostra, 47%, tinham diagnóstico de esquizofrenia. E dependência de drogas veio logo a seguir, 37% da amostra. Depois, TEPT, bipolar tipo 1, e transtorno antissocial, 18%, né? Mas os mais importantes foram esses primeiros. Mostrando, então, doenças mais comprometedoras, né? No presídio, o mais comum foi 32% transtorno de personalidade antissocial. Foi o diagnóstico isolado mais comum que nós encontramos, seguidos por dependência de drogas ilícitas também. E no hospital, na internação psiquiátrica, o diagnóstico mais frequente foi fobia específica. Claro que fobia específica não leva à internação, mas ele é o diagnóstico mais frequente na população em geral, então ele simplesmente é uma comorbidade que foi encontrada. O fator causador da hospitalização foi alguma outra doença grave em comorbidade à fobia. E, no caso, o fator mais frequente, o diagnóstico mais frequente foi bipolar tipo 1. Né? Bom, quanto à presença de trauma na infância, então, de qualquer intensidade, foi exposto ou não a qualquer tipo de trauma, leve, moderado ou severo, o que nós encontramos? Nós dividimos a população, né, dos 147 do estudo, 119 tiveram história de trauma, das 147. Então, o trauma foi associado com transtornos de humor, fosse ele qual fosse, depressão ou bipolar. Quem teve trauma na infância, então, teve significativamente mais chance de ter algum transtorno de humor. E, quando a gente tentou ver para outras doenças, isso não se manteve significativo. Então, salientando o papel do humor mesmo. E, com relação ao transtorno de personalidade antissocial, foi um resultado surpreendente. Então, assim, quem teve trauma na infância teve 1.144% de chance a mais de ter transtorno antissocial na vida adulta, o odds ratio 12,44. Mas, claro que isso é porque a nossa amostra, toda ela, todas que tiveram transtorno antissocial, elas tiveram trauma na infância. Então, isso pode ser uma questão matemática, estatística, né, que esse número pode ter sido puxado muito para cima em função de não ter nenhuma com TASP que não tivesse tido trauma. Então, um N maior poderia ajudar a esclarecer assim, essa incidência. E, com relação ao delito também, foi muito mais comum encontrar delito em mulheres que tiveram trauma na infância. Então, assim, mostrando que o trauma é muito comum, né? No IPF, 92,1% das entrevistadas tiveram algum tipo de trauma na infância, de leve a grave. No presídio, 81%, e no HPV, 85%. E, bom, e o CTQ é a escala de trauma, né, que nós utilizamos. O que a gente encontrou? Que no IPF e no Presidente Vargas, ou seja, as mulheres com doença mental, tiveram índices da escala de trauma maiores que nos outros grupos. O abuso físico ele foi significativamente maior no IPF, e o abuso emocional, que é um dado que chama atenção, que é pouco estudado, tem sido recentemente mais valorizado, ele é difícil de se identificar, né? Mas ele se mostrou com dados significativos maiores em relação ao controle nos 3 grupos. Não variou de um para o outro.
quanto tanto o presídio, quanto o IPF, quanto o hospital, tiveram a história de abuso emocional na infância importante e maior que o grupo controle. Então, do abuso emocional é um trauma que somente há pouco tempo vem recebendo atenção, que é um fator de risco, né, que tem sido associado com doença mental e com criminalidade nos estudos, e aqui nós confirmamos o nosso. É um dos tipos de violência mais difíceis de se identificar e consiste, enfim, em diversos graus de discriminação, rejeição, desrespeito, depreciação, etc. Aí a gente reclassificou as pacientes, né, de acordo com ter ou não transtornos psiquiátricos graves, e mesmo assim as scores do escala de trauma se mantiveram altas para todos os tipos de trauma. Então, associando o trauma com a doença mental na vida adulta. E a última tabela. Bom, aí a gente quis fazer o quê? Bom, tá, vamos excluir os traumas leves e pegar só os de moderados a graves, né, que é o que mais tem na literatura, e vamos ver o que continua ainda de significativo. E só se manteve o abuso emocional, né, com um P de 0,02. E nos 3 grupos, importante. E aí, assim, como a gente quis associar, então, os resultados da escala de trauma com os 3 desfechos do estudo, os fatores do estudo, que é o transtorno de humor, personalidade antissocial e crime. E o que a gente encontrou? Que, realmente, assim, o abuso emocional, quem tem transtorno de humor na vida adulta, ele teve mais abuso emocional, mais negligência emocional, mais negligência física e mais abuso físico, tá? Associado diretamente com o transtorno de humor. O transtorno de personalidade, né? Quem tem um TASP, então, teve mais abuso emocional e mais abuso físico. E, para o crime, a gente encontrou associação só com abuso emocional, como um fator né, de risco, enfim. Não encontramos com abuso sexual, né, mas isso provavelmente é devido à amostra, né? Se tivesse sido maior, enfim, provavelmente teríamos encontrado, porque a literatura traz esses dados bastante consistentes. E os comorbidades também. Quem teve abuso na infância teve bem mais comorbidades do que aquelas mulheres que não tiveram abuso na infância. Então, as expostas a trauma realmente são mais doentes, né? E, por fim, então, considerações finais. O aumento das populações carcerárias femininas cria a necessidade de uma maior compreensão dessa população. É um grupo vulnerável, de nível socioeconômico baixo, com história de traumas infantis, alta prevalência de doença mental e uso de drogas. E a gente acaba se dando conta que, na realidade, a prisão está virando um hospital psiquiátrico no Brasil, né? Porque com a questão de, enfim, falta de leitos para tratamento, né? Essas mulheres, falta de prevenção para não chegar no ponto do delito, enfim, e falta de tratamento dentro das prisões, muitas vezes, né? E aí, assim, os fatores de risco, então, envolvidos nos desfechos, crime e doença mental, eles são importantíssimos de serem estudados justamente para se investir em prevenção, tratamento precoce ou reabilitação. O período de confinamento é uma oportunidade de oferecer tratamento a essa população forense feminina que não pode ser desperdiçada, porque provavelmente na rua elas não iriam aderir a um programa, enfim, semelhante. As mulheres com transtorno de humor, TASP e criminalidade tiveram traumas na infância mais frequentes e mais intensos que os controles, segundo os nossos resultados. E, então, a gente sugere que haja uma investigação clínica de rotina, enfim, sobre o trauma na infância em pacientes que tenham esses 3 fatores. O trauma, então, estava associado à doença mental, sendo mais frequente em todos os grupos que nos controles. Portanto, é essencial o reconhecimento e tratamento da psicopatologia secundária ou associada ao trauma, se possível desde a infância, num sentido de prevenção da evolução da gravidade da doença. Porque o trauma, hoje em dia, tem sido entendido como uma doença crônica, né? Causando, inclusive, enfim, né, alterações orgânicas e neurobiológicas, né, a longo prazo. Então, ter atenção para os traumas emocionais, né, porque é mais fácil a gente enxergar, né, o abuso físico, o abuso sexual, mas os emocionais, eles são, talvez tenham consequências mais nefastas que os outros, pela dificuldade também, né, em ser diagnosticados. E essas associações elas foram consistentes com estudos internacionais. Isso tudo deve ser encarado como um problema de saúde pública, que envolve a todos. Há uma necessidade de maior investimento no sistema prisional, o que é um ganho para as próprias mulheres presas,
vai acarretar menos episódios disciplinares e violência. Então, para quem trabalha nesses locais, né, também é um ganho. Menos recidivas e, consequentemente, proteção de toda a sociedade, né? E, por fim, há necessidade de mais estudos para replicar os achados, estudos longitudinais, de preferência, com Ns maiores. E agora eu vou... Muito obrigada. Né? Passo a palavra para a doutora Renata.